Olá, eu sou a Morena e esta é a segunda parte do nosso episódio sobre a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Na primeira parte, a gente conversou sobre o surgimento do SUS, a criação da RAPS e como o cuidado em liberdade veio substituir modelos excludentes e manicomiais que marcaram a história da saúde mental no Brasil. Se você ainda não ouviu a primeira parte, vale a pena voltar lá antes de seguir aqui. Lá você vai conhecer um pouco sobre a Renata Botura, a bailarina e o Seiichi Takahama, que continuam com a gente. Agora, nessa segunda parte, vamos falar sobre os desafios que a RAPS e o SUS enfrentam hoje. Bora! Bora! Antes de mais nada, um aviso. Várias pessoas foram entrevistadas para este episódio e cada uma falou a partir da sua própria experiência. As falas dos entrevistados são pessoais e não representam necessariamente a posição dos outros participantes. No final da primeira parte, deixamos no ar a pergunta do Júpiter. Por que o bairro mais nobre tem e o bairro mais pobre não tem? Antes de continuar, vale a pena fazer um comentário. As diferenças na qualidade e na oferta de serviços do SUS entre as regiões centrais e as periferias são resultado de uma construção histórica, econômica e social bastante complexa. Embora o SUS seja, por lei, universal e orientado pelo princípio da equidade, transformar esses princípios em realidade ainda esbarra em barreiras estruturais profundas. Mas voltemos a Renata. Pergunta difícil, né? A gente tem algumas situações que, independente do território, travam mais. Então, algumas especialidades, a gente sabe que está em falta no município. Alguns fatores são estruturais. Nas periferias, muita gente ainda convive com a falta de saneamento básico, dificuldades para garantir uma alimentação adequada e um transporte público precário. Com isso, o adoecimento costuma chegar de forma mais grave e mais frequente às portas do SUS. Uma UBS da periferia precisa lidar diariamente com vulnerabilidades sociais muito mais intensas. Isso acaba contribuindo para a sobrecarga dos serviços e das equipes. Mas existem mesmo gargalos que não dependem da localização geográfica. Volta para a Renata. Tem algumas profissões, algumas especialidades que a gente não consegue suprir ali a demanda para o que a gente tem de necessidade da população, para cirurgias, neurologistas, a gente sabe algumas especialidades mais críticas. Aí, independente de ser bairro de rico ou bairro de pobre. Quem mora na periferia também tem menos acesso aos canais formais de reclamação e, quando algo dá errado, costuma receber menos atenção da imprensa. O resultado é que os problemas demoram mais a virar pauta e a virar política pública. Não que a galera não se esforce. A bailarina falou sobre as diferenças entre as regiões de Santo Amaro e Cidade Ademar, que estão na mesma supervisão técnica de saúde. Primeiro, dizer que Santo Amaro e Cidade Ademar são dois territórios muito distintos, né? Embora a gente esteja na mesma supervisão. Cidade Ademar tem uma trajetória diferente, inclusive de movimento de saúde, né? Pensando aí no movimento do território de busca, inclusive, de melhorias nas questões de política pública de saúde. Santo Amaro já é um outro território, né? Santo Amaro é uma região mais central, de comércio, então tem mais ambulatórios, mais serviços especializados. Ou seja, aquelas diferenças estruturais aparecem também dentro do território da supervisão.
As relações com os outros setores, por exemplo, assistência social, também é um pouco mais diferente, porque Santo Amaro tem alguns serviços que não tem em Cidade Ademar, né? Por ser uma região mais central, tem uma população em situação de rua de maior complexidade, portanto, tem mais serviços da assistência voltado para essa população. Cidade Ademar tem, mas em um menor número. Então, também tem os serviços diferentes, né? Então, são relações parecidas, porém diferentes, dos dois territórios. Existem diversas razões para essas diferenças estruturais. Por exemplo, o Estado tende a manter essas estruturas integradas aos grandes complexos hospitalares, historicamente existentes nos centros urbanos. O SUS frequentemente contrata serviços de hospitais filantrópicos, como as Santas Casas e hospitais universitários. Essas instituições se estabeleceram há décadas nas regiões centrais, gerando um ecossistema de saúde muito mais robusto e capitalizado nesses distritos. Para contornar isso, os procedimentos são regulados, quer dizer, agendados e distribuídos por uma central para toda a cidade. Hoje, do que eu sei, eu preciso de uma cirurgia e eu tô aqui na região sul. Se tiver vaga para essa cirurgia na Zona Norte, você vai ser agendado na Zona Norte, até para otimizar isso. Otimizar por um lado, mas por outro, as longas horas de deslocamento podem dificultar a realização do tratamento, ou mesmo ser uma barreira intransponível. Voltando à resposta à pergunta do Júpiter. Eu não sei o que não funciona nada na sua UBS. Eu como até funcionário do serviço público, não consigo acreditar que nada ali funcione. Não sei quais são os problemas em específico. E eu não sei o que te atendeu lá na outra de Moema. Mas provavelmente são configurações de UBS muito diferentes. Nem sei se você está falando de UBS. É UBS, Tá. a Freud, como que é Sidney Freud, né? Sigmund Freud, Eu só não consegui fazer o exame de próstata. Eles me mandaram para o Saboia. Mas o resto, os dentistas, tudo, eletro, foi tudo lá, lá na UBS, da onde eu nasci, não tem nem dentista. Tá em reforma agora. Vamos ver se vai melhorar, né? Estão reformando, né? Mas agora eu já estou em Moema, eu vou ficar aqui em Moema mesmo. Mesmo entre regiões periféricas, a disponibilidade e a qualidade do atendimento variam muito. Aí a gente pode responder um pouco pelo nosso território. Ainda bem que você falou que não era. Que aí a gente já ia querer saber qual unidade que é. Se é nossa, a gente vai lá para saber o que está acontecendo. Mas, assim, acho que muda de gestão para gestão. A gente vê uma diferença de um gestor mais comprometido, de unidade. A gente teve agora, recentemente, acho que nos últimos anos, muitas mudanças de gestores das nossas unidades, que estão no nosso território, né? E agora a gente tem participado mais da indicação dos gestores, das unidades principalmente. Então, a supervisão participa da indicação, da seleção do gestor da unidade. Não é mais uma função só da OS. OS são organizações sociais de saúde, entidades privadas que administram serviços do SUS. A gente vai voltar neste tema. E aí talvez seja a questão da gestão mesmo, do serviço. Ou então é por causa que ela atende a Vila Moraes, a Água Funda e a Vila Brasilina. 3 territórios. Pode ser. A gente deixou na descrição do episódio o link para o mapa das desigualdades da cidade de São Paulo. Lá você pode explorar diversos indicadores, inclusive de saúde. Um deles mostra, por exemplo, quanto tempo uma pessoa espera para conseguir agendar uma consulta na UBS. Mas, talvez, o indicador que melhor revele essas desigualdades seja a idade média ao morrer. Ela varia de 82 anos no Alto de Pinheiros para apenas 62 anos na cidade de Tiradentes, no extremo leste da capital.
A sobrecarga da atenção primária nas regiões periféricas mostra como o sistema de saúde precisa funcionar de forma integrada. De um lado, a ausência de políticas capazes de enfrentar os determinantes sociais da saúde. Do outro, a dificuldade de encaminhar e dar resposta aos casos de maior complexidade. Quem acaba espremida entre essas duas pressões é a UBS. Mas, para cumprir esse papel, ela precisa estar apoiada tanto em ações efetivas de promoção da saúde e prevenção de doença, quanto em uma rede capaz de absorver e dar respostas aos casos mais complexos. E ainda precisamos caminhar muito para isso. A sobrecarga nas unidades básicas de saúde se reflete por toda a rede. Os CAPs e as UPAs, por exemplo, também ficam sobrecarregados. Então, interessa muito a todos nós ocuparmos o território e olharmos esse território. Vamos olhar assim, por exemplo, a rede de saúde mental, a RAPS em si. Né? Como é que ela é desenhada? Ele tem 7 eixos. A gente vai te apresentar os 7 eixos da RAPS, porque eles ajudam a entender o que significa cuidar da saúde de forma integral. Perceba como não basta contar procedimentos ou serviços. O cuidado depende de uma rede articulada. 4 deles formam a linha de frente. Atenção primária em saúde. Unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família e de consultório na rua. Atenção psicossocial especializada. Centros de atenção psicossocial nas suas diferentes modalidades. Atenção de urgência e emergência. SAMU, UPAs e pronto-socorros. Atenção hospitalar. Leitos de saúde mental em hospitais gerais. 2 outros falam de uma necessidade muito básica: moradia. Atenção residencial de caráter transitório. Unidades de acolhimento e residências assistidas. Estratégia de desinstitucionalização. Serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. E também precisamos olhar para as potencialidades. Estratégias de reabilitação psicossocial. Iniciativas de geração de trabalho e renda, cooperativas sociais e SECOS. Quando um desses eixos falha, toda a rede sente. É desse olhar amplo e dessa rede funcionando em conjunto que a gente está falando. Pegando todos os 7 eixos, transformando nessa linguagem mais simples, né, de uso, você consegue entender o papel dentro do próprio território. Vocês percebem? E aí nós temos que ocupar. Então, a nós, população, interessamos muito valorizar o território. Porque, como eu disse para vocês, o SUS é transformador através do próprio território. Quando você traz todo o equipamento para o território, você monta uma rede. A Feijão sentiu na pele o que acontece quando o cuidado não é integral. Seite, é mais uma vez a Feijão. Você estava falando sobre o território, né? Assim, de ter uma fiscalização no território, assim, para melhoria. Eu passei por uma situação que eu fui para a UPA e eu estava muito mal, eu precisava de uma internação lá. E eles falaram para mim que as internações só estavam sendo feitas para pessoas em surto e não para dependentes químicos. Então, essa exclusão, assim, sabe, do dependente químico, do não atendimento ao dependente químico numa instituição pública, né? Eu achei isso, mas eu queria saber como que eu faria para fazer uma reclamação, para fazer com que isso mude. São diversos caminhos, Feijão. Eu acho que você, como outras pessoas, no modo geral, não pode passar por isso. Então, quando você vai realmente para a UPA, no modo geral, né,
que você está realmente sentindo uma necessidade urgente de ser atendido. Né? Mesmo em crises graves, alguma coisa nesse sentido, a prática deles deveria ser uma prática em termos de atendimento dos direitos humanos. Né? Então, nós temos uma deficiência, por isso que nós temos que cobrar, e essa reclamação é fundamental, para que ele possa enxergar a pessoa como um todo, né, no olhar com direitos humanos. Nós temos que preservar, né, a dignidade durante o atendimento da urgência. Então, nós temos que cobrar, né, para que todas as unidades, tanto da UPA, ele consiga entender isso, que o princípio do SUS e todos os atendimentos em todas as unidades, seja na UPA, seja no hospitais, nas especialidades, ele tem que visualizar a pessoa em termos dos direitos humanos. Né? Ele conseguir ouvir você, entender o que você está falando, e normalmente quando a gente está falando, nós estamos falando a verdade do que nós estamos sentindo. Quando ele não consegue visualizar isso, né, ele perde o sentido, porque ele apenas está dando um curativo em si. Né? Ele tem que olhar mais profundo, né? Qual que é a própria situação, em que momento você está, como é que nós podemos trabalhar isso. A Fada também quis saber sobre os desafios da rede na entrevista com a Renata e a bailarina. Quais as situações do cotidiano mostram melhor quando a rede funciona e quando ela não funciona? Não sei se eu consigo fazer uma distinção assim tão clara, mas pensando nos pacientes que a gente atende, algumas nessa conversa com a rede, algumas coisas vão dando muito certo, a gente consegue facilitar, a equipe conversa bem, ou alguma consulta que precisa. A equipe faz a reunião de rede para falar sobre o caso. Acho que esses são sinais de sucesso. Das dificuldades, às vezes pode ter a ver com a própria pessoa e a enfermidade que ela tem, a doença que ela tem, ou a gente precisa muitas vezes de ajuda com a família e de repente é uma família que às vezes a gente não consegue comunicação, ou com outras secretarias. Depende muito de caso a caso quais são as necessidades, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Se os serviços que estão envolvidos, a UBS, o CAPES, ou mesmo com algum outro órgão da assistência, estão conseguindo se conversar, conseguiram agendar uma reunião com mais facilidade. Às vezes isso trava um pouquinho, a gente precisa ajudar. Às vezes isso flui naturalmente entre os serviços e aí dá super bem, a equipe está toda engajada, comprometida, né? Principalmente nos casos mais complexos. Então, vai mudando muito de caso a caso, acho. E o que costuma emperrar de um jeito que nem boa vontade resolve? Eu acho que quando a gente não consegue dialogar mesmo com todos, né? Quando a gente percebe que tem uma resistência, uma dificuldade do outro setor, dentro do nosso, né, dentro da própria saúde de diálogo. Acho que problemas de estrutura, problemas de burocracia, né, que não colaboram, né, que tem também as que colaboram, falta de serviço em todos os setores, falta de RH em todos os setores. Então, são duas questões colocadas aí pela Renata e pela bailarina. Uma é a dificuldade de articulação, que às vezes emperra. Já falamos sobre isso na primeira parte do episódio. A outra é a falta de RH, ou seja, de recursos humanos de trabalhadores. Não que a suficiência e a qualidade do RH não impacte na capacidade de uma rede se articular, como bem disse a bailarina. Ela estava comentando sobre quando a pessoa muda onde faz o seu acompanhamento, por exemplo, do CAPES para a UBS ou vice-versa. Se a gente parte do princípio que a pessoa não deixou de ser de nenhum serviço, porque mesmo que ela não frequente o CAPES naquele momento, ela pode voltar para o CAPES em algum momento. Ela pode não estar frequentando tanto a unidade básica nesse momento, porque já fez tudo o que tinha que fazer, está no momento ok, já fez todo... Mas, em algum momento, ela pode necessitar de novo da unidade. Então, é tudo isso. Então, ela nunca deixa de ser, principalmente pensando na atenção primária, da unidade básica. A unidade deveria estar acompanhando, mas é claro que acompanhando um pouco mais a trajetória dessa pessoa, para não ser pega de surpresa e falar, nossa, você voltou, você não estava no CAPES?
né? Pode acontecer, né? Já pensou? Você, nossa, você... Não, eu estava lá, mas eu também sou aqui. Aliás, eu sou daqui, né? Acho que às vezes os usuários também podem nos dizer isso, né? E vou continuar sendo daqui também, né? Mas pode acontecer pelo fato de não ter tido tempo de fazer essa transição da forma adequada, pela troca, rotatividade de profissionais, né? Às vezes eu estou dialogando com a Maria, que está lá, aí a Maria, no outro dia, saiu, aí veio a Laura, e que não estava sabendo, e a pessoa já chegou. E sim, né? Então, pode acontecer isso. Falta de RH, rotatividade de profissionais. Tudo isso pode estar relacionado a um conceito importante: a precarização do trabalho. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, a gente deixou na descrição do episódio um artigo de revisão produzido por pesquisadores da Escola de Enfermagem da USP. O estudo aponta vínculos de trabalho instáveis, sobrecarga e intensificação do trabalho e jornadas extensas, além da alta rotatividade de profissionais. E trabalhar com saúde mental, por si só, já não é uma tarefa simples. Porque trabalhar na saúde é trabalhar o tempo todo com angústias também, né? É lidar com as angústias, é lidar com as situações que às vezes a gente não vai encontrar êxito, né? E se você também está insatisfeito naquilo que você está fazendo, ou por questão de pressão da instituição, ou por outros, não dá para ficar nesse lugar, né? A gente precisa tomar outras providências. Então, acho que a insatisfação dos profissionais pode ser uma dos problemas relacionados aí a essa resistência, né? A precarização do trabalho no SUS compromete a qualidade do cuidado e a integralidade da atenção. Além disso, afeta a saúde de quem trabalha no sistema, especialmente a saúde mental. Uma pergunta difícil de fazer. O que acontece quando o sistema criado para curar acaba adoecendo quem o sustenta? Vale lembrar que o SUS deveria promover saúde e prevenir o adoecimento, mas quando as condições de trabalho são precárias, ele acaba deixando de fazer isso justamente com quem sustenta a própria rede. Os profissionais se queixam muito da questão das metas, a gente percebe uma dificuldade, sim, nesse sentido, mas a gente trabalha ainda com essa dificuldade. A gente também não pode se eximir, porque tem, né, isso, então tudo bem, vamos afrouxar um pouco. Não vamos afrouxar porque tem a população para ser atendida. A bailarina está falando das metas de produtividade previstas nos contratos de gestão das OSs. Essas metas definem a quantidade de atendimentos que os serviços precisam realizar. Nós temos um contrato de gestão que ele regula a quantidade de tempo, que não deveria ter isso. Ele faz uma meta quantitativa para as pessoas atenderem, mas eles não fazem a qualitativa. Então, o seu processo, eu teria que nós olharmos essa forma qualitativa. Como é que eu consigo ser bem atendido, né, em todos esses espaços? Que é onde peca esses contratos. Esses contratos não conseguem olhar isso. Na verdade, até existem indicadores de qualidade que avaliam aspectos como o funcionamento do conselho gestor, o atendimento às solicitações da ouvidoria e o preenchimento adequado dos prontuários. O problema é que não há indicadores capazes de avaliar, de fato, a qualidade do cuidado oferecido à população. Eu mesma contei uma situação. Seite, um exemplo assim que eu fiquei revoltadíssima, né? Eu fui no dermatologista para ver o negócio do quisto, né? Aí eu quis comentar de um outro assunto de pele. Sabe o que eu tive que escutar? Não. Para esse assunto, para eu verificar, tem que marcar uma outra consulta. Gente, que absurdo. É a meta. Não, né? O que eu faço num caso desse? Você sabe o que aconteceu? Eu não voltei mais na médica, nem para tirar o quisto. Eu fiquei tão revoltada, eu não voltei. Não, você acredita? Eu quis mostrar uma pinta
Ela falou, não, para ver essa pinta, tem que marcar uma outra consulta. Gente, que absurdo. Eu não voltei para tirar isso da cabeça. Você acredita nisso? Acredito, né? Na verdade, você perdeu os seus próprios direitos em si, né? Então, a meta quantitativa, não qualitativa, dá isso. Então, se você levar três problemas para ser atendido, ele vai resolver um só. Né? Escolha qual que você quer que eu resolva. Né? Aí você marca de novo outro dia para poder vir aqui. Que era mais fácil resolver, porque ele não está olhando o contexto da pessoa. Não está olhando a pessoa, você percebe? Então, eles vão perder no princípio porque eles têm um único objetivo e meta, atingir a meta. Né? Então, o que eles querem eu vou atender uma demanda sua, tanto tempo, entra o outro. Então, ele perde o objetivo dos princípios do SUS. A lógica das metas quantitativas nos contratos de gestão com as organizações sociais de saúde gera tensão com cuidado humanizado, que exige tempo para acolher, escutar e compreender cada pessoa em sua integralidade. Além disso, quando a produtividade se torna o principal parâmetro de avaliação, ocorrem outros impactos importantes para a saúde coletiva, além do que já comentamos até aqui. Lá vai mais uma listinha. Estresse e burnout. Profissionais de saúde podem adoecer física e mentalmente ao tentar conciliar a pressão por metas numéricas com a complexidade e as exigências éticas do cuidado. Priorização de casos menos complexos. Quando o desempenho é medido principalmente pelo número de atendimentos ou procedimentos, podem surgir um incentivo para priorizar casos mais simples ou procedimentos mais rápidos, em detrimento de situações mais complexas. Isso pode produzir desigualdades no acesso ao cuidado. Subvalorização de ações coletivas. Atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças e trabalho no território são fundamentais para o SUS, mas costumam ser mais difíceis de medir com indicadores quantitativos. Por isso, podem acabar recebendo menos prioridade do que procedimentos assistenciais facilmente contabilizados. No fim das contas, a forma de gerir os serviços influencia diretamente a forma de cuidar das pessoas. Buscar eficiência é importante, mas ela não pode vir às custas dos objetivos que dão sentido ao SUS. Garantir o direito universal à saúde com integralidade, equidade e qualidade do cuidado. Né? Como a empresa é nossa, nós teríamos que começar a pensar esse olhar o território e mudar a estrutura de atendimento e as ações para uma forma mais inteligente no processo de prevenção. Então, olhando a RAPS em si, né, olhando todo esse processo, os 7 eixos, ele vai casar com a necessidade do próprio território. Outro impacto da rotatividade de profissionais é a perda do investimento em educação continuada. Porque todo o processo formativo que é dado para essas terceiras, no modo geral, ele não tem vínculo, né? Então, esses médicos, enfermeiros, eles acabam se especializando para si próprio, mas não é para o uso do próprio SUS. Então, se ele arrumar outra instituição que pague um pouco mais, alguma coisa, ele carregou uma bagagem que foi pago pelo SUS e ele não vai dar mais a continuidade do SUS. É muitas vezes um desperdício do dinheiro que a gente tem que rever, porque o SUS ele foi elaborado e montado para criar vínculo. Se você não cria vínculo, você começa a interromper todo o processo. Muitas vezes esses médicos são PJs, né? Nas UPAs normalmente, e são pessoal plantonista. Sim, a Prefeitura de São Paulo permite a contratação de profissionais de saúde como pessoas jurídicas. É a terceirização da terceirização. Né? Quando você realmente terceiriza muito, dá esse problema. Quando você tem a pessoa contratada, direta, você investindo nessa pessoa, ele está investindo no SUS.
Tem muito isso. Então, esse investimento traz e cria vínculo com a própria comunidade. Ele começa a ter a compreensão realmente do papel do SUS, qual que é o papel do SUS em termos humanitários, uma forma de atendimento humanizado. Então, você muda completamente isso. Nós teríamos que fazer esse processo dessa transformação, né, trazendo mais as pessoas mais que tenham esse vínculo, trabalham diretamente com vínculo, não essas pessoas que são terceirizadas via PJ e assim por diante. É evidente que existem muitos profissionais competentes e comprometidos que atuam pelas OSs. Volto a dizer, acho que a gente tem profissionais muito comprometidos também, né? A gente vê aí os GTs da RAPS que a gente faz, né? Pessoas que querem fazer um bom trabalho mesmo. E a gente fica com muito pesar quando esses profissionais que são ótimos saem do território. O que a gente tem feito agora, né? Dentro das capacitações, envolver cada vez mais os profissionais, os usuários, mas os profissionais, para que eles possam dizer o que eles querem, do que eles querem falar, do que eles têm, inclusive qual que é a expertise deles, porque acho que a questão da valorização, que é uma coisa, né? Até falar valorização do profissional, parece até bem a de 50 anos atrás, quase, né? Mas é isso, eu acho que é quando ele se sente valorizado, respeitado, que tenha, de fato, respaldo, ele começa a ver a saúde, o cuidado em saúde de uma outra forma, né? Que é isso, que é a forma mais da prevenção, né? Do cuidado integral, né? De olhar a pessoa como um todo, do vínculo, que é fundamental, né? Da continuidade. Então, a gente tem profissionais que quando pensa em sair, fala, não, a gente já teve relatos assim. Eu tive uma proposta e disse não, porque eu estou começando a acompanhar um grupo que eu não quero deixar, que acho que vai ser prejudicial para esse grupo. Mas a gente já teve profissional que, sim, eu acho que é prejudicial, mas eu preciso sair. Às vezes, pelo salário também, porque a gente fala da sobrevivência. E, às vezes, por ser mais próximo de casa. Então, a gente tem a facilidade, né? Eu tendo a pensar na educação em saúde e na educação permanente, que a gente tem que preparar o profissional para ele estar em qualquer lugar. Mas eu não consigo deixar de pensar, bailarina, sem querer prolongar muito a discussão, mas que a gestão do profissional, a gestão de recursos humanos dentro da saúde é política pública. E quando essa gestão é terceirizada para outras instituições que não a administração pública, o Estado abre mão de fazer essa política pública de gerir os recursos humanos nesse sentido que você está dizendo, né? De poder envolver mais as pessoas, de valorizar o profissional, deles desenvolverem suas potencialidades. E eu não consigo não pensar que isso é uma perda enorme. Sim, eu disse, tem um impacto, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, acho que a gente tem que fortalecer para que a gente possa avançar numa mudança, né, numa possível mudança. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhar com a realidade e tentar ao máximo envolver os profissionais e melhorar a qualidade para o profissional atuar, né, e para a população. A própria supervisão técnica de saúde e outros órgãos de gestão não estão imunes aos efeitos da precarização. E você percebe claramente que está faltando recursos humanos em todos esses locais. A supervisão técnica de saúde que deveria controlar as OSs. Eles não têm pessoas. Né? Hoje, recursos humanos, a supervisão técnica de saúde está sendo sucateada, dando espaço para tipo de coordenadoria para as organizações sociais. A supervisão ele tem um papel de fiscalizar no território todas as organizações sociais, que com os recursos humanos que tem, não tem condições de fazer isso. Então, volta tudo e dá autonomia para próprias organizações sociais fazerem isso. E o conselho, que deveria fazer parte disso, ele fica à parte, porque ele não tem um conhecimento, aí vem todo um planejamento de cima para baixo. Uma pergunta ficou na nossa cabeça.
Por que esse modelo de organizações sociais ganhou tanta força a ponto de cerca de 70% do orçamento da saúde da cidade de São Paulo ser repassado para as UESs? De um lado, porque ela é tão interessante para os governantes, de outro, porque é tão atraente para as próprias organizações sociais? As OSs foram instituídas no final dos anos 90, como um modelo de gestão que prometia agilidade administrativa e redução de burocracia. Seus defensores argumentam que permitem contratação mais flexível e resposta mais rápida às demandas do território. Seite acredita que tem relação com a desresponsabilização dos governantes. Mas qual que é o interesse de cada um, de cada prefeito, né, assim por diante? Nós temos que entender qual que é a intenção desses prefeitos. Porque a maioria desses prefeitos, governadores, eles querem privatizar, terceirizar. Então é fácil governar, né, sem você estar me perturbando, alguma coisa. Eu estou falando perturbando no sentido bom, né? Você está me cobrando, alguma coisa assim. Então eu não quero vocês cobrando, então cobre da OS, da organização. Então eu vou passando tudo para terceiro. E é fácil governar dessa forma. Vocês percebem? Então, você privatizar a Sabesp, vamos privatizando tudo, né? Você não tem dor de cabeça e você não tem mais o papel de governo. Então, tem a figura do prefeito, a figura do governador, mas está tudo terceirizado. Então, deu problema na luz, vai falar com o dono do pessoal da luz, não é comigo mais. Explicar o interesse das UESs nessa história é um pouco mais complicado. Em tese, as organizações sociais são entidades sem fins lucrativos e os recursos que recebem da prefeitura devem ser totalmente utilizados na administração dos serviços de saúde. Mas isso não significa que não existam vantagens econômicas importantes para quem administra contratos desse tamanho. Vamos explicar. Esse processo de terceirização é frequentemente relacionado ao que muitos pesquisadores chamam de financiarização da gestão pública da saúde. Em outras palavras, a gestão da saúde passa a incorporar uma lógica cada vez mais próxima da do mercado financeiro, em que os contratos e os fluxos de recursos também passam a ter valor econômico. É aí que entra o conceito da economia chamado capital fictício. A ideia é que uma empresa pode adquirir o valor não apenas pelo que produz hoje, mas também pela expectativa de receitas e rendimentos futuros. Explicando melhor, o Estado, seja uma prefeitura, um governo estadual ou um governo federal, firma um contrato com uma organização social para administrar um hospital ou um CAPS, por exemplo. Esse contrato garante um fluxo relativamente estável de recursos públicos por vários anos. Para algumas organizações e grupos econômicos, essa previsibilidade pode facilitar o acesso a crédito, atrair investidores e ampliar a sua capacidade de expansão. Assim, o contrato deixa de representar apenas a prestação de um serviço público e passa a ter também um valor econômico em si mesmo. A organização pode fortalecer seu patrimônio, conseguir financiamentos em melhores condições e ampliar sua atuação. Em outras palavras, dentro da lógica da financiarização, contratos públicos deixam de ser vistos apenas como instrumentos para garantir direitos e passam também a ser tratados como fontes de ganhos financeiros, capazes de gerar valor econômico para essas empresas. Eu sei que não é do escopo de vocês, contrato de gestão, né, da OS, mas quando a gente fala desse cuidado em rede, dessa dificuldade toda que é trabalhar em rede, quer dizer, isso demanda energia, isso demanda disponibilidade, isso demanda tempo. Como é que vocês veem, né, a forma como esses contratos estão organizados em relação a essas metas e os profissionais estarem muito sobrecarregados? Como é que isso impacta nesse cuidado em rede? Isso tem impactado, sim, né? Acho que é uma situação de todos os territórios, que é uma discussão dentro da própria secretaria.
Acho que o movimento social, inclusive, a gestão participativa, os conselhos têm fundamental importância em questionar, inclusive, né, a secretaria nesse sentido. Como que está sendo... Eu não digo que, enquanto gestão, a gente sabe que tem tentativas de alteração disso, né, dessa realidade. A gente sabe que há conversas e mais conversas, reuniões e tentativas de que isso não seja dessa forma. Né? Eu acho que existe da gestão um trabalho para que isso melhore, mas tem entraves. Isso está dentro da discussão ampla dentro da secretaria, né? Que a gente participa, a gente tem pessoas que estão na supervisão acompanhando de perto, números por números, né? Então, a gente tem toda uma equipe, né? O número de pessoas lá que todos os dias estão lá acompanhando os números de profissionais, de carga horária, de cumprimento de horas, isso demanda um tempo. Acho que a gente vai chegando aqui em São Paulo, pensando em política pública de saúde, a gente vai chegando aqui em São Paulo num momento um pouco de vou chamar de estrangulamento, né? Não é uma boa palavra, mas é quando a gente vai, e chega um momento que não tem por onde mais sair. Eu acho que essa questão da relação das OS com a secretaria, através dos contratos, está chegando esse momento. Né? Vai ter um momento que isso não vai ter como mais fazer. Vai ter que ser repensado. Eu acho que é isso que vai acontecer. Infelizmente, eu acho que isso tem, sim, um impacto, né, na população atendida. Eu acho que, de fato, o profissional fica muito pressionado, como eu falei, mas também a gente não pode, né, relativizar também o empenho profissional só através disso. Mas eu acho que isso é um dano hoje que a gente tem na saúde pública. Acho que como que a gente vai caminhar, ainda não sei. Acho que todos nós temos um papel nisso de participação nos espaços. A gente tem aí a conferência, né, que vai acontecer, então a gente precisa de fato ocupar esses espaços para pensar conjuntamente como resolver essa questão. A gente sabe de OS, né, nessa relação de contratos, de processos judiciários, né, ou seja, de questões que vão indo por outro caminho, né, por causa da fiscalização mesmo, e que precisa ter, né, gente? Agora é isso. Como que eu fiscalizo? Qual que é o limite dessa fiscalização? Né? Qual que é o tempo para que, de fato, a gente cuide da qualidade do cuidado? A população, os usuários, têm a percepção desses bastidores? Acho que algumas pessoas, sim. Quem está mais participando, nos conselheiros, a gente tem conselheiros ativos, mas outra parte talvez não. Por quê? Porque a gente está cuidando da vida, né? Aí eu falo, gente, porque eu me considero da população SUS, né? Então, eu sempre falo a gente. Acho que a gente, às vezes, está num momento em que você está querendo cuidar de você. Você quer chegar na unidade, você não quer escutar que o profissional não pode atender porque ele tem X coisa para fazer, né? Você precisa resolver a sua questão de saúde. Então, acho que essa coisa da participação social dentro da saúde, ela tem esse limite, né? Porque as pessoas estão fragilizadas, né? E quem está fragilizado, às vezes, não consegue participar efetivamente desses movimentos, né? Acho que a gente precisa, talvez, de um movimento maior aí nesse sentido. Isso nos leva de volta à nossa roda de conversa, onde a Laide fez uma cobrança. Meu nome é Laide, então eu estava complementando aqui a fala, que muitas vezes também as coisas não andam dentro do SUS, das unidades de saúde, porque as pessoas não fazem essa reclamação. Entendeu? Eu participei de conselho gestor de unidades de básica de saúde. E as pessoas não reclamavam no conselho gestor, você ouvia falar lá fora, entendeu? Reclamar de tudo, da demora no atendimento, da demora na consulta, sabe? Do funcionário, mas não se dirigia a um conselho gestor para fazer uma reclamação oficial, sem oficializar, né? Os problemas, não vai ficar sabendo, né, dos problemas, então... Mas... como fazer a nossa voz ser ouvida? Como as coisas podem, de fato, melhorar na RAPS e no SUS em geral? A gente mandou nossos questionamentos para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
e vamos comentar as respostas na terceira parte deste episódio. Este é o fim da segunda parte do episódio sobre a rede de atenção psicossocial. Nesta parte, a gente ouviu histórias de quem é excluído, de quem trabalha até adoecer e de quem descobre que o sistema de saúde também é um negócio. Mas a história não acaba aqui. Na terceira parte, vamos falar sobre o que podemos fazer. Não perca! Siga a gente na sua plataforma favorita, dê 5 estrelas e recomende para os amigos. A gente também está no Instagram, @capscast do Gato Preto. E se quiser escrever pra gente, é só mandar um e-mail, capscastdogatopreto@gmail.com. E deixa seu comentário na plataforma onde você ouve. A gente adora saber o que você achou. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo!